aos nossos olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso, triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo, a sua web rádio TV, em mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil. É muito bom poder estarmos juntos mais uma vez para este encontro especial que acontece todas as quintas-feiras às 20 horas, no cumprimento da grande comissão. E estamos aqui anunciando o reino de Deus. A Igreja Batista Boas Novas reúne-se aos domingos pela manhã, a partir das 9 horas, com um grupo de crescimento cristão. Depois segue-se o culto. Nesse mesmo horário temos espaço e programação para as crianças. À tarde e noite, 18h30, culto ao Senhor. Quarta-feira, culto de oração. E quinta-feira, o nosso encontro aqui pela internet. Nesse domingo nós vamos ter o domingo da celebração da família. Começamos o dia com o café das famílias. Será muito bom poder estarmos juntos. Programe-se aí para você poder participar juntamente conosco desse domingo da celebração da família. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus. Celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós estamos nesse tempo vivendo uma campanha de fé. Estamos orando pelo Brasil, ou seja, estamos adotando todas as regiões do Brasil, cada estado, e cobrindo o Brasil com as nossas orações, orando pelo nosso estado do Rio de Janeiro e também pelos municípios do estado do Rio de Janeiro. Vamos acreditar e tomar posse da palavra do Senhor, que diz assim: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você crê nisso? Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos? Eu creio. Vamos orar então para que o vento do Espírito Santo sopre nos 4 cantos dessa terra, nos lares, em nossos corações. Sopra nesse lugar e enche os nossos corações
sopra nessa casa, neste lar, nestas vidas e enche os corações. Sopra na tua igreja, sopra na nação brasileira. Essa é a nossa oração. Para isso nós estamos orando e quero desafiar você que congrega conosco, você também que não congrega, a estarmos todos orando pela nossa nação. A oração é que vai trazer transformação. A oração vai trazer bênçãos para as nossas vidas. Amém, queridos? Queremos saudar você que está nos acompanhando, sintonizado conosco, a irmã Jaque Ramos e sua casa, sua família, Lucielen, pastor Alain e toda a sua família. Você pode compartilhar, pode convidar outras pessoas a estarem conosco nesse momento, convidar os seus amigos, também aquele irmão que você se lembre agora e chame-o para participar deste encontro. Muito bom poder estarmos aqui. Como você já está acompanhando, nós estamos tratando da história de Jacó, um altar a Deus, o nosso Deus, vivendo para estabelecer um altar a Deus em nossas vidas. Estamos assim acompanhando e revendo a história de Jacó. Hoje, mais um capítulo, capítulo 6, quando nós vamos estar conversando um pouco sobre a presença de Deus. Quando a presença de Deus se estabelece, quando nós queremos a presença de Deus, um altar precisa ser levantado. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nesses minutos que seguirão. Um altar precisa ser levantado, seja em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento. Importa que um altar seja levantado a Deus. Vamos fazer essa oração cantada, que você já viu aí um pouquinho, e depois vamos então caminhar um pouco acompanhando a história de Jacó. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Amém. Que assim seja, que o vento do Espírito Santo possa estar soprando aí na sua casa, onde você estiver. Muito bem, queridos, ao final vamos estar orando, agradecendo a Deus tudo que Ele tem feito por nós. Vamos estar falando com o nosso Deus e também temos motivo para agradecer a Deus. Hoje é o aniversário da irmã Isaura Castrilhon, dia 14
E no final vamos estar orando pela nossa querida irmã. Se você faz aniversário hoje, por acaso não mencionamos aqui, procure aí atualizar a nossa secretaria, informando a data do seu aniversário. Temos maior alegria em poder estar agradecendo a Deus e celebrando com você o seu aniversário. Você pode também colocar agora aí, só botar o dia e o mês. Não precisa botar o ano não, que a gente não quer saber a sua idade, né? Mas coloque o dia e o mês que nós vamos estar atualizando, então, a data do seu aniversário para estarmos celebrando aqui. No final, estaremos agradecendo a Deus, ok? Muito bem, queridos. Vamos, então, caminhar um pouco com Jacó na sua trajetória e tirar lições para nossas vidas. Já temos feito isso, você depois pode ver as outras ministrações, nossos outros programas, e você vai ver, pegar a sequência. Jacó estava em fuga porque havia criado problemas na sua casa com seu irmão, com seus pais. Estava em fuga para a casa do seu tio, não é? Lá em Padana, né? A casa do seu tio. E depois, então, na caminhada, ele tem uma visão da escada, vai dormir, pega a pedra como travesseiro, e ele tem uma visão quando o anjo subiu e descia, e Deus fala com Jacó, e Deus renova a aliança com Jacó. Jacó era um crente, embora estivesse passando por problemas que ele mesmo criou, mas Deus não nos abandona assim. Então ali, depois que ele acordou, ele então viu que Deus estava naquele lugar. Diz assim o verso 18 do capítulo 28 de Gênesis. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Porque Jacó havia despertado do sono. 2 versos antes, eu estou voltando no capítulo 28. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Então ele tomou a pedra que havia posto no travesseiro e erigiu, levantou uma coluna, um altar, cujo topo entornou azeite. E o lugar da cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então, um altar precisa ser levantado. Jacó estava numa caminhada difícil, um momento difícil da sua vida, teve uma visitação do Senhor, e ele então, o texto diz que ele levantou um altar, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e fez ali um altar. É tudo que nós precisamos fazer em qualquer tempo da nossa vida, principalmente em tempos de lutas, de desafios, tempo que o nosso coração está apertadinho, às vezes apertadinho por erro que nós cometemos, às vezes apertadinho com medo, como estava Jacó, às vezes estamos fugindo de uma situação, como estava Jacó. Ele teve encontro com Deus, ele teve a noção da presença de Deus, e ele então ergueu um altar ali. E é bom pensarmos nisso, porque tem tudo a ver com a nossa vida hoje, com a sua vida. Às vezes ficamos batendo cabeça, o que eu vou fazer? Olha que lição maravilhosa para a nossa vida, não é? Ele levantou um altar. O que ele fez? Ele usou o que ele tinha nas mãos. Ele fez um pilar de pedra e ali fez um movimento, um monumento, fez um monumento de pedra, como já era costume, mas a única coisa que ele tinha à mão ali era aquelas pedras, e ele então fez algo representativo. Ele ergueu um altar de adoração a Deus, ele ergueu um altar de consagração a Deus, e ele fez algo que fosse representativo. Ah, eu adoro o Senhor. Ah, eu cultuo o Senhor. Como é a representatividade deste culto?
Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não posso ir à igreja, não tenho tempo para a igreja, não adoro em casa, não é igual estar em casa porque não tem tempo. Ué, que adorador então somos nós? E no altar, quando a gente quer culto ao Senhor, é preciso haver consagração. A ênfase, a essência do culto é a consagração. E foi o que fez ali Jacó. Jacó, ele ergueu um altar de consagração a Deus. Ele ali colocou a sua vida diante do Senhor, né? Porque um altar sem consagração não significa nada. Ok? Não sei se está boa a transmissão aí. Não sei se como é que está, se você está vendo aí, se está vendo alguma dificuldade com a imagem e com o som, você pode compartilhar para ver se a gente pode fazer alguma coisa por aqui. Você pode sinalizar, você que está assistindo, como está a transmissão aí, se está tudo ok com você, aí áudio e imagem, ou se não está. Para mim aqui representou algumas intercorrências na minha tela. Muito bem. Vamos lá, você que está aí. Tá bom. Tá bom? Aí então tá. Então, um altar sem consagração, obrigado aí, Lucielen, pela... Isso, obrigado. Jaque, muito obrigado. Ajuda a gente muito aqui, está pregando junto com a gente. Então, um altar sem consagração não significa nada. Por mais bonito que seja o culto, por mais espetacular que possa ser, ou o culto coletivo ou o culto individual. E eu quero então compartilhar com você algumas coisas importantes desse ato de culto ao Senhor. Primeira coisa é a seguinte, que Jacó estava num momento de muita dificuldade. E ele disse, Deus está nesse lugar. E ele então ergueu um altar de culto ao Senhor. O que ele fez? Derramou óleo. Você pode pensar, mas isso não tem nada a ver com hoje. Você vai entender agora. O óleo aqui, o sentido de derramar óleo, né, no culto é muito importante. É um ato de quê? Consagração. Quando se derrama o óleo, foi isso que ele fez. Acho que das poucas coisas que Jacó levava consigo, que tinha valor, era o óleo. E ele então ali ergueu o altar e naquela pedra derramou óleo. Só para você entender que tem pessoas que têm dificuldade em entender sobre isso. No Antigo Testamento encontramos o uso do óleo para ungir objetos. Jacó ungiu aquela pedra e consagrou um culto ao Senhor. Logo para começar, eu quero dizer a você o seguinte, que o segredo aqui, a essência aqui não está no óleo, está na pessoa, na fé, no coração da pessoa. E no Antigo Testamento o óleo era usado para consagrar objetos, para consagrar pessoas, para consagrar reis, para exercer seu reinado, para consagrar sacerdotes, para exercer o seu sacerdócio, e também para consagrar profetas. Então era algo comum, costumeiro ali. Por quê? Por causa do sentido da consagração. Então o derramamento de óleo ali sobre aquele altar foi um ato de consagração a Deus. Então vamos aprofundar mais um pouquinho. Então tá, pastor, o que é consagração? Porque eu disse que um culto sem consagração é um culto vazio. É muito importante então nós entendermos isso. Primeiro, não é uma obrigação, eu tenho que cultuar. Se a pessoa está cultuando por obrigação, esse culto esvaziou-se. Ele não perdeu o sentido, perdeu a essência. O culto é uma atitude espontânea. Vai além do limite da obediência. Eu vou fazer porque eu sou obediente. Também não serve. Ultrapassa o limite da obediência, não é? Mas o culto ele tem esse aspecto de doação, de sacrifício. Oferecer a Deus algo que custa. Assim, culto precisa envolver algo que custa. Algo que seja precioso para nós.
que seja a essência de nós, que representa o melhor de nós. E no custo do culto, uma das principais maneiras de nós entendermos é o tempo. É a dedicação, é a espontaneidade, não algo apressado, algo ligeiro, tem que ir além da rotina devocional. Ah, já li minha Bíblia hoje, pronto, acabou, pronto, já fiz, cumpri meu compromisso, bati o meu cartão de ponto. Não é assim. Precisa ser algo que vai além da nosso dever, mas tem que ser algo que seja espontâneo e que requer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a consagração, ela tem a ver com separação, ou seja, santificação. Jacó estava caminhando debaixo de uma palavra de Deus, uma promessa, mas Jacó errou, ele pecou. E agora ele vê a presença de Deus ali, o que ele faz? Ele apresenta um culto, ergue um altar, e ali faz aquela unção que representa a santificação e a consagração da sua vida, e ele está ali, então, se voltando para Deus, ele está aprofundando a sua comunhão com Deus. A santificação é separação de quê? Daquelas coisas que ele tinha praticado, aquelas coisas que estavam dentro do coração dele. Não adiantava ele mudar para a casa do tio, para uma terra distante, e levar o problema no seu coração. E naquele caminho de fuga, naquele caminho do medo, naquele caminho meio do desespero, ele viu que Deus estava ali, ele então ergueu aquele altar de culto ao Senhor, consagrando a sua vida, santificando. Isso vale para nós também. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, o utensílio do templo era santificado, é o que? Separado. Então, Jacó ali estava se realinhando com a promessa de Deus sobre a vida dele. Deus havia dito que ele seria o líder, não o seu irmão mais velho Esaú. Não precisava ele fazer o jeitinho ali para receber a bênção do pai como se primogênito fosse. Então, a consagração tem a ver com separação. Jacó estava ali se colocando separado, ajustado, afinado com a palavra de Deus para a sua vida. Também a consagração tem a ver com devoção. É assim, um relacionamento. Alguém fala assim, a consagração tem a ver com paixão. Mas assim, relacionamento, envolvimento, algo real. Isso é culto, isso é consagração. E esses elementos precisam fazer parte do altar que nós erguemos ao Senhor. E na história de Jacó nós vemos essa lição importante para a nossa vida, né? Ainda assim, a consagração ela tem a ver com adoração. E adoração quer dizer ofertar. Mais do que uma oferta de um objeto, a oferta que a gente dá de valor, de um valor financeiro, como no passado dava de animais, aquelas ofertas que tinham a ver com a colheita. Mas a oferta que é aquele bem precioso que está dentro de nós, aquele sentimento mais precioso que nós temos, aquela doação de nós, aquela devoção da nossa parte a Deus. Então, nós vamos ver na Bíblia que os homens de Deus, como Davi, ele adorou o Senhor, ofertou ao Senhor ele adorou o Senhor com ofertas materiais, mas principalmente com as ofertas do sacrifício verdadeiro do louvor. Daí, a consagração pode envolver pessoas, pode envolver coisas materiais, como a gente às vezes entrega uma oferta de consagração, ou nosso tempo, e há vários exemplos na Bíblia e tudo mais que a gente pode dar ao Senhor. O principal, quando Jacó ergueu aquela coluna e derramou óleo, ele praticou aquele ato de consagração, aquilo estava representando
o que estava no seu coração. Ele disse, gente, Deus estava nesse lugar. E eu nem me dei conta. E ele ali ergueu aquele altar de adoração ao Senhor, porque quando Deus está presente, quando sentimos a presença de Deus, quando queremos a presença de Deus, um altar precisa ser erguido. Consagração, para concluir, tem a ver então com, guarda essa frase. Se você guardar essa frase, você entendeu tudo que eu tentei lhe passar agora, compartilhar. Consagração tem a ver com ativação da nossa vida espiritual. Aí onde você está, você pode repetir em voz alta. Se alguém estiver perto de você, você pode falar isso mesmo. Consagração tem a ver com ativação da nossa vida espiritual. Jacó vinha numa toada, numa caminhada, cuja vida espiritual dele não estava bem diante de Deus. Ele precisava do up, algo que levantasse, algo que pusesse fogo no seu coração, algo que realmente aquecesse a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. E foi isso que aconteceu com Jacó. Naquele momento, quando ele estava para baixo, alguns dizem assim, farol baixo, né? Ele percebeu a presença de Deus, ele ergueu aquele altar de adoração ao Senhor, de consagração ao Senhor. Ele estava ali, ele estava tomando a iniciativa diante de Deus, de fazer com que a sua vida espiritual fosse ativada. Será que não é isso que nós estamos precisando fazer nesse tempo? De lutas, de desafio na nossa vida pessoal, vida familiar, na nossa vida com a igreja, a vida da nossa nação. Será que não estamos precisando de uma ativação da nossa vida espiritual? E como nós podemos fazer isso? Um altar precisa ser erguido. Levantar um altar de adoração a Deus. Sermos especialistas, costumeiros, praticantes, como verdadeiros adoradores. Erguermos altar de adoração a Deus. Isso quer dizer estar consagrando, entregando novamente, entregando mais um pouco e mais um pouco da nossa vida a Deus. Como eu tenho dito, você já conhece essa minha expressão, tudo que sou, tudo que serei, tudo que tenho, tudo que terei, é para a glória do Senhor. Isso é um ato de consagração, precisamos falar isso para nós mesmos e falarmos diante do Senhor. Então, quando temos a oportunidade de perceber que Deus está presente, ou quando queremos atrair a presença de Deus, um altar precisa ser levantado, um altar precisa ser erguido. Resumindo, mais uma vez, a nossa vida espiritual precisa ser ativada. Na próxima encontro, nossa próxima quinta-feira, você vai ver que depois desse ato de culto, que mudanças extraordinárias começou a acontecer na vida de Jacó, partindo dele mesmo, de dentro para fora. Parece que era um outro homem. Você vai ver logo nos versos seguintes como isso foi maravilhoso para ele. Então, queridos, é tempo de consagrarmos a nossa vida a Deus. Amém? É tempo de dizer, Senhor, eu consagro a minha vida ao Senhor. É o que diz essa canção. Nós vamos ouvir um pouquinho e logo a seguir vamos estar orando juntos. Você conhece essa canção, pode cantar, e onde você estiver, pode fazer um solo, um dueto. Tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego na
eu te louvarei, conforme a tua justiça, e cantarei louvores. Pois tu és Deus Criador, toda a terra celebra-te. Amém. Vamos falar com Deus, querido. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele porque Ele é bom. Vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo nos mobilize para sermos especialistas em erguermos altar de adoração a Deus, erguer altar de glorificação do nome do nosso Deus, estarmos consagrando sempre nossas vidas ao Senhor. Vamos agradecer também mais um ano de vida que a irmã Isaura recebe hoje das mãos do Senhor. Vamos então falar com Deus, onde você estiver. Vamos buscar a presença do nosso Pai. Ele atende às nossas orações. Amém? Vamos orar então? Querido Pai e amado Deus, nós com alegria entramos na presença do Senhor. No nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, aqui nós estamos para, Senhor, erguer um altar de adoração, de gratidão, de honra e de louvor ao Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer por nós, por cada um de nós. Sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus amoroso, é um Senhor provedor, um Pai que nos abençoa, que nos protege, que nos guarda e que tem o melhor separado para nós. Aceita o nosso louvor e a nossa gratidão. Aceita a nossa gratidão por mais um ano de vida que o Senhor concede à nossa irmã Isaura e todos os aniversariantes desse dia. Ó, que o Senhor conceda muitos anos de vida à nossa irmã, repleto de toda sorte de bênção, com alegria, paz, vitórias, saúde completa, saúde plena. Que ela tenha uma caminhada maravilhosa com Jesus. Pedimos, Pai, a bênção do Senhor para a nossa nação brasileira. Ó Deus, que a mão do Senhor continue estendida sobre a nação brasileira, guardando essa gente, as famílias, os casamentos, as criancinhas, os adolescentes, os jovens. Ó Deus, protegendo a beleza dessa nação, a riqueza dessa nação que o Senhor tem nos concedido, que possa haver prosperidade na nossa terra de forma sobrenatural. E que os brasileiros, que o Senhor mesmo colocou nessa terra, nós possamos usufruir dos bens, das riquezas dessa terra. Ah, Deus, acima de tudo, que a nação brasileira reconheça que só o Senhor é Deus, não há outro além do Senhor. Reconheça que o Brasil é do Senhor. Que essa nação reconheça que só Jesus Cristo é a nossa única esperança. E que possamos ter uma nação de adoradores, especialistas em erguedores, em construtores de altar de adoração a Deus.
Que esse povo, ó Deus, vá tendo encontro com o Senhor e que essa nação cada dia mais se torna uma adoradora do Deus vivo e verdadeiro. Amém, Senhor. Peço ao Senhor, clamamos ao Senhor para que o Senhor visite o teu povo Amém, Deus. e acenda, aumente no coração da tua igreja, em nossos corações, o fogo de uma adoração maior, Amém, Senhor. uma adoração intensa, Amém, Senhor. poderosa para esse tempo, para que a presença de Deus venha até nós e haja um derramar de bênção sobre a nossa nação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus é bom, graças a Deus. Saudação para o pastor Alain, que está conosco também, sua família, aqueles que chegaram depois, a todos que estiveram conosco. Queremos agradecer a sua audiência por ter nos acompanhado. Você pode divulgar, convidar outras pessoas a estar assistindo a nossa programação. Esperamos em Deus, em breve, estar tendo essa programação em outros dias da semana. E assim, quem sabe, cada dia, todo dia da semana, podemos ter esse encontro via internet, anunciando a mensagem das boas novas de esperança até aos confins da terra. O nosso abraço duplo, meu e da Lígia. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, será no próximo domingo, domingo da família, logo cedinho no Café da Família. Povo de Deus aí, vamos participar. Você já sabe o que eu estou falando, né, povo de Boas Novas? Participar antes, durante e depois do Café da Família. Fiquem todos na santa paz do Senhor. Que Deus abençoe todos rica e abundantemente.